Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar com a Solange Villani, daqui a pouquinho. É, Ainda dá tempo de participar do sorteio da vaga do curso do Sintonia. Então entrem lá, vão lá rapidinho no feed, marca lá, sigam as regras bem rapidinho e, e concorram, tá? Então o curso ele começa dia 11 de janeiro, de agosto agora, tá bom? Nossa, tem um monte de gente. Dani, seja bem-vinda. Janete, José Luiz, Adilis, Lu, sejam bem-vindos. O povo de Palotina, todo mundo aí hoje. Muito legal mesmo, muito legal. É, Pessoal, a ideia da live de hoje é a gente falar um pouco sobre tudo que está acontecendo no nosso mundo nos últimos 20 anos, digamos assim. Deixa eu tirar um pouco isso aqui, diminuir isso aqui para mim um pouco. Então, assim, uma nova sociedade está se formando, tá? Então, já faz aí pelo menos uns 20 ou 30 anos que a gente vem notando algumas coisas acontecendo em termos de mudança. Então, vamos começar a pensar lá a, a queda do Muro de Berlim, a questão do avanço da tecnologia. E o Sintonia, ele trabalha com todas essas frequências, com todas essas informações para o atendimento. Então, quando a gente olha para o cliente, a gente olha também para toda a carga que ele traz, para toda a energia que ele traz, para toda informação que está contida no campo dele. Então, olhar para esses aspectos faz parte da visão do terapeuta que trabalha com sintonia quântica. Fátima Balan, seja bem-vinda, tá? Então, assim, a ideia hoje a gente vai conversar um pouco com dessas informações e o que mais for acontecendo. Eu não sei se a Solange já chegou, tem muita gente de Palotina. Deixa eu ver quem mais aqui. Mari. Pessoal, Elô, seja bem-vinda. É, Deixa eu ver se a Solange entrou. Entrou. Deixa eu dar um oi para ela aqui. Pessoal, hoje o Jean fazendo suporte para a gente é a Ana. Oi, gata. Oi, tudo bem? Bem, e tu? Tudo Gente, certo? vocês se preparem agora para uma surra de conhecimento, de beleza, de classe, de tudo Ai, isso que é próprio do povo de Palotina, tá? Então, vocês se preparem. nada exagerado, né? Oi? Nada exagerado você, né? Quase nada, nem faz parte de mim isso. É que as pessoas me veem, eles acham assim que é essa coisa fuleira mesmo. Não, eu preciso mudar um pouco aqui o ritmo do povo. Já veio a Elô, já veio várias pessoas assim que né, traz uma energia diferente. É, Sim. Deixa eu só terminar de falar, quem está dando suporte para a gente é a Ana Paula hoje, que o Jean não pôde estar aqui hoje. Então, mandem perguntas, comentem, fiquem à vontade. Tem um aviãozinho no cantinho embaixo da live, da tela. Compartilha com todo mundo aí que vocês acham que é interessante saber um pouco de Palotina, um pouco da Solange, um pouco do Sintonia e um pouco dessas mudanças todas, né, gata? Sim, com certeza. Então, eu vou falar um pouco de mim, depois tu fala de ti, tá? Eu, eu acabei indo para Palotina a convite da Solange Rossato, maravilhosa, fantástica também, poderosíssima. E eu comecei a atender no espaço integrado Reviver. E, e além dos atendimentos, a gente começou a organizar alguns cursos e foi nesse processo de atendimento de curso que eu conheci a Solange, conheci a Dives, conheci a Janete, conheci um monte de gente, a Lu Sartori.
E o pessoal de Palotina é maravilhoso, né, Solange? É extremamente encantador, é um pessoal acolhedor. Eu me divirto, eu tenho assim, tesão de atender em Palotina. E a forma que vocês agem, que vocês pensam, que vocês funcionam aí, eu acho maravilhoso. Sim, com certeza. A gente se conheceu como terapeuta e cliente, e depois você começou a fazer vários cursos, né, Solange? Eu já tinha feito. Sim, em 2017, eu fiz o primeiro curso de sintonia no espaço da colega Solange Rossato, né? Depois eu continuei, dei continuidade, né? Assim que eu entrei no curso de sintonia, nós passamos a fazer os atendimentos contigo, né, Paulo? Aham. E daí você já fez todos os módulos, né, Solange? Você, a Janete, a Lu, a Dilis já fizeram a Solange Rossato já fizeram todos os módulos. Como que é para você? Fala um pouco de cada módulo, como que você vê eles? Então, Paulo, o curso é super indicado e, para mim, chamou muita atenção nessa questão de mudar o pensamento. Porque a gente vem de uma sociedade, de uma cultura que traz muitos medos, muitos julgamentos, muitas críticas. Isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado. Então, no primeiro módulo, trabalhou muito essa questão. E quando você dizia assim, a gente tem que ser o que é, só pensar positivo não é suficiente, porque o Não pensar adianta. positivo, ele é bom, mas se você não agir e não sentir positivo, não vai fazer diferença. Você não vai ter mudanças que você precisa ou que você queira ter. Então, aí começou a ação nesse sentido, onde o Sintonia traz para a gente algo libertador, uma visão maior. Então, além do atendimento, a terapia fazer diferença na vida, para nós, como terapeutas, como alunos do curso, traz conhecimento, informação e mudança para a vida pessoal. Então, isso que no primeiro módulo me chamou a atenção, me encantou demais. É esse olhar diferente, é ver o quanto de julgamento nós é em relação a tudo e o tempo todo. Então, a gente tem que se policiar muito, porque numa fração de segundo já estamos analisando, julgando e tirando as nossas conclusões. Então, isso traz muito presente no curso, no módulo 1. E no módulo 2, daí nós trabalhamos com a questão da espiritualidade, né? As questões de grupos diferentes. Por exemplo, acho que entrou um pouquinho a questão de candomblé, umbanda, ajuda, Paula, acho que é essas questões, né? Isso mesmo. Também a gente quase não tem, porque a nossa região é uma região que não cultua muito esse tipo de informação, esse culto, nota que não temos. Então, quase não tem esse tipo de conhecimento. E o módulo 2 traz isso que você vai colocando. Então, toda a parte cultural, que de repente mais no norte da Bahia, no norte do Brasil, eu digo, tem, nós aqui não temos. Né? E os outros módulos também. O 2 a gente trabalhou, o 3 autonomia, né? Uhum. Também é outro módulo que traz assim, um conhecimento e muitas informações que agregam muito na vida da gente, não só como terapeuta, mas para o nosso dia a dia. Então, é um curso que eu também indico quem não queira ser terapeuta, atuar especificamente na área, mas para o autoconhecimento e para o próprio bem-estar. E o módulo 4 então, que é uma graça, que a gente trabalhou a questão da morte, que é também outra questão que traz assim muitos tabus, muitos medos e dores. E se a gente for ver, é uma certeza que temos, né?
É a questão da morte. E como que foi para você? Porque assim, uma das premissas do Sintonia é quebrar paradigma. Isso. E Palotina, ela é bem conservadora no sentido de religião, né, Solange? Como Sim, que foi olhar para outras culturas? Como que foi para olhar? Porque o conteúdo, o Sintonia um ele já traz um monte de conteúdo diferenciado. O sim. Sintonia 2 traz mais conteúdo diferenciado, ainda como você falou da questão da espiritualidade, que eu vou explicar o motivo de cada coisa. Sim. Como que foi olhar para esse diferente? Então, Paulo, como eu falei, é uma cultura que nós não temos na região. Agrega conhecimento, sem dúvida nenhuma, e a gente percebe com isso que a gente vive quase que numa caixinha, né? Então, a gente vive numa realidade e muitas vezes a gente não expande. E nisso a gente também não cresce, não temos esse conhecimento. Então, adquirir esse conhecimento amplia um pouco a nossa visão também, porque são culturas diferentes. Não vejo como certo, errado, ideal ou não ideal, mas culturas, cultos diferentes. E para cada um, né, se agrega positivamente, por que não, né? Sim. A ideia, para quem está ouvindo a ideia do Sintonia um é já de cara quebrar vários paradigmas, né? Esse olhar sem julgamento que você fala, para preparar para o Sintonia 2. Porque como a gente vai estar trabalhando com clientes diferenciados, que a gente não sabe quem vem, na verdade. Sim, Muitas vezes tem história de família, tem praga, tem maldição, tem magia que é feito. E o Sintonia 2 ele traz uma visão em cima disso para ir limpando o campo dessa pessoa, para que a pessoa se torne mais livre, mais próspera e mais feliz, né? E tu consegue trabalhar bem com isso, Solange, olhar para essas coisas? sim. É, nas primeiras abordagens do cliente, a gente vai com uma certa cautela, mas com o passar da consciência que o cliente vai tomando da situação, então a gente pode ir entrando mais a fundo nessas questões, né? Então aqui a gente vê muita questão de, como você falou, a religiosidade, mas assim, como um culto a ser seguido, de repente, não aquele olhar para dentro de si, olhar para a alma. Né? Então, às vezes, a pessoa diz, ah, não, eu sou desse movimento, daquela religião. Mas o que isso realmente representa na vida do ser humano, enquanto ser em um universo maravilhoso? Então, a gente trabalha muito essa questão de olhar para um, uma energia maior que está um Deus, ou seja lá o que for, né, no que você acredita, mas assim, olhar com uma esperança, com fé, tendo objetivo na vida, seja ele o segmento que for. E às vezes as pessoas não entendem muito isso. E a gente Sim. percebe, não só aqui, mas no mundo todo, essa questão da discriminação também, do preconceito religioso. Então, essas questões a gente vai trabalhando de pouquinho e assim, com o intuito de olhar para si, não para os segmentos, né? Claro, tem o e cada um segue conforme os seus preceitos, né, a sua cultura, mas primeiramente olhar para si, para a sua fé, o seu objetivo, o seu acreditar, porque Deus é único e ele está aí em posição de todos nós. Legal, isso, legal, legal. Pessoal, quem tiver perguntas, mande. Oi, Marli, seja bem-vinda. Quem tiver pergunta para mim ou para Solange, porque assim são culturas totalmente diferentes, né? Aqui em Curitiba já é mais aberto, o pessoal é mais frio. Em Palotina o pessoal é mais família, mais ligado à religião, mais ligado a se conhecer, porque basicamente todo mundo se conhece aí, os grupos são muito grandes, né, Solange? Sim, Lá, lá na Bahia é outra frequência ainda. outra realidade, né? Uma questão que a gente vê bastante, que o cliente traz, é a questão do pecado, do erro, do medo, né? Então, como trabalhar o que é certo e o que é, né? Partindo do quê?
De que pressuposto isso está certo, isso está errado, né? Então, essa questão conforta muito o cliente também, em saber que ele pode ser diferente e que são, muitas vezes, julgamentos, conclusões que as pessoas tiram, mas que, para ele tem que saber que realmente, na vida dele, na alma, no seu interior, vai fazer a diferença. O que traz o bem-estar pessoal? Porque se o cliente, se a pessoa está bem consigo mesmo, ele consegue ir dando conta dos outros aspectos, né? Sim. O que a maioria das pessoas, dos clientes falam, que a ideia do não julgamento que a gente tem, que é fantástico, né, E, Solange? Da e pessoa poder falar pra gente qualquer coisa e a gente falar, "Ah, e aí, né?" sim, respeitar, ouvir a questão do cliente sem esse julgamento. Ah, mas isso não pode, isso pode. Né? Então, sempre trazer a consciência do cliente o que aquilo representa para ele. Se ele cometeu algo conscientemente, ou se algo aconteceu e ele se sentiu assim, né? Ele se sentiu no erro, no pecado, no julgamento. Então, essas questões trazem um desafio muito grande. E aí a gente vê como a pessoa se alivia de muitas cargas que ela traz, de muitas gerações, muitas vezes. Sim. Isso que a Solange está falando é muito legal, porque é, dentro do curso, dentro da formação do Sintonia, é muito legal porque as pessoas às vezes vêm se julgando, vêm se condenando, vêm. E aí quando a gente tira esse peso todo de, ah, porque a minha mãe fez, meu pai fez e eu também faço. Quando a gente tira e fala, mas é normal do ser humano. A pessoa começa a olhar e ver numa outra perspectiva muito, 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 muito de cura isso, né? E, e pegando um pouco do tema de hoje, a gente olhar para essa galera toda, para esse pessoal todo que está vindo, de uma forma mais leve, mais livre, né? Porque até um tempo atrás, sexo era pecado. Hoje em dia, tá aí de boa. Antigamente, várias coisas que se faziam, existia uma dificuldade muito grande de julgamento, de condenação, e hoje não é tanto mais. Então, até eu pensava hoje, conversando sobre isso, a questão da Covid, ela ajudou muito as pessoas tomarem uma consciência diferente daquilo que vinha lá atrás. Então, os grupos, as minorias, o pessoal da consciência negra encontrou seu lugar de fala, a homossexualidade encontrou lugar de fala, o feminismo encontrou lugar de fala, e isso está obrigando a sociedade a mudar muito mais ainda, que é isso que a gente trabalha no atendimento terapêutico, né? Sim, com certeza. E essa questão do Covid também, Paulo, eu vejo assim que as pessoas se voltaram um pouquinho para si, para dentro das suas, para suas famílias. E aí surgiram algumas questões assim, puxa, eu moro nessa casa, vivo com essa pessoa há tanto tempo e não tinha percebido certas questões. Aí eles vêm para o consultório com certas inquietações. Não, mas isso não dá, não está certo, o que vai acontecer? Então, o medo que as pessoas têm, né, de certas situações e o não conhecimento de si mesmo e do próprio relacionamento familiar. Então, com essa questão do Covid, as pessoas estarem um pouco mais em casa, trouxe também uma necessidade de olhar diferente e prestar atenção e valorizar outros aspectos da vida. Porque às vezes a pessoa fica no corre do dia a dia e ela não para pensar. Às vezes a pessoa nem está respirando direito. E com essa questão, quer queira, né, muitas pessoas acabaram dando uma paradinha, né? Dizendo, opa, o que está acontecendo? E aí, como é uma questão mundial, a gente percebe assim, que muitos ficaram com muito medo logo no início, depois veio a preocupação, com isso também outras questões. A questão da falta do emprego, as necessidades que foram acontecendo. Então, a gente consegue fazer uma um trabalho bem interessante nessa questão da conscientização,
e olhar para dentro. O que você espera do outro? Está oferecendo para o outro? Né? Então, essa questão da consciência. E a semana passada, tu estava na live e me negou. Você me negou a semana passada. Então, sabe? Gente, eu vou entregar a Solange. Eu falei assim, a Solange está na live, tá? Fui chamar ela. Ela falou, não! Não, Ela falou, eu não estou preparada. Aí não, ela falou, a gente conversa semana que vem. já sabe. Aí eu acho ótimo isso. Outro dia, a Fátima Balan, que está na live, eu fiz isso com ela. Ela estava, acho que ela estava deitada, se eu não me engano. Ela falou, ai, você me chamou. E a gente começou a conversar, bem interessante também. Solange, lá no início, a gente conversava muito, porque quando eu ia para atendimento, a gente trocava bastante informação, e eu troco bastante informação quando eu vou aí com o pessoal lá do Espaço Integrado. Sim. E a semana passada eu estava conversando com a Débora e com a Nathalie, e elas estavam falando um pouco da insegurança que dá nos primeiros atendimentos, até pela questão da grande liberdade que tem no atendimento, né? E não tem uma receita pronta. Você tem E, um método, você tem algumas informações, mas e como atender logo de início com tanta liberdade? então, lembra que no começo a gente ficava inseguro, e sorte que nós tínhamos você, né, Paulo, para nos orientar, porque quando você entra no campo do cliente, você começa a ter as percepções. Então, você fica assim, será que isso é meu? Será que isso é real? Então, ficava com aquelas questões assim. Mas como trabalhar fazendo a abordagem, a entrevista antes com o cliente, isso vai ficando mais... E cada vez mais que você entra no campo, você se concentra, e as meditações também, Paulo, para mim, fizeram uma grande diferença. Então, você acaba observando, se autoconhecendo melhor, e você consegue fazer um trabalho de atendimento muito melhor, mais preciso. E você chegando no ponto que o cliente apresenta, os resultados serão melhores e maiores, né? Desde que o cliente E, esteja e disposto. hoje, como que você vê como era entrar no campo lá atrás e entrar no campo hoje que você já tem mais segurança, digamos assim? Nossa, eu diria que mudou 100%. Porque todos os atendimentos que eu fazia e nos atendimentos em grupo, no próprio curso, vinha algumas percepções, mas aí a gente ficava assim, será que eu falo isso? Será que eu não falo, né? Então, acho que isso acontecia para a maior parte dos colegas. E a gente, com o passar do tempo, a gente vai percebendo que essas percepções têm a ver, porque em seguida, muitas vezes, o cliente já coloca, nossa, mas é isso mesmo. Essa semana, eu atendendo um cliente, eu, entrando no campo, eu percebi a facilidade para idiomas, para línguas. E eu falei, puxa, mas você está prestes a fazer intercâmbio? Sim, ela disse. Eu nasci fora do Brasil, eu quero aperfeiçoar meu inglês e eu vou para esse intercâmbio. E aquela percepção que eu tive, na hora que eu perguntei, ela falou exatamente a percepção que eu tive, né? E outras questões, assim, de dores, como sintonia, a questão de colocar o ectoplasma, que no começo a gente ficava assim, um pouco inseguro, porque como exatamente, né? Mas se você entra no campo, você se concentra, você está acessando a energia, você vê que é uma questão bem prática. E com o passar dos atendimentos, cada vez isso fica mais fácil, mais leve. E os resultados são muito bons. E quando o cliente dá feedback, a gente fica super feliz. O feedback dá uma força, né? O Sim, retorno que o cliente dá é maravilhoso, né? sim. E eu estou atendendo também adolescentes, crianças, jovens, que vêm procurar, e daí a gente vê a colocação das mães, a família percebendo essa diferença no comportamento, no bem-estar da pessoa. Então, isso traz, assim, algo gratificante, né?
E eu também tenho um cliente que traz assim muitas dores físicas. E com o passar das terapias, dos atendimentos, a gente percebe assim, segundo o relato dele, e a energia dele mudou, né? O comportamento mudou e as dores praticamente sumiram. Tem dias que um pouco mais, um pouco menos, mas o que era antes e o que está agora, o relato assim, e de mais de 80% isso se modificou. Então, isso é gratificante. A gente vê que realmente a sintonia faz a diferença. É uma terapia que é e que você vê o resultado muito rápido também, né? Eu aí em Palotina, eu tenho alguns casos assim, maravilhosos. Eu geralmente troco muita informação com a Solange Rossato, né? Em relação a alguns clientes. E tem um menino, eu me lembro o nome dele, que ele veio com problema no cérebro, que ele tinha tido um acidente. E os resultados dele foram fantásticos, assim, na matéria, né? Não foi só o energético, mas na matéria. E isso que você está falando, quando você vai colocando e mudando a energia da dor, fazendo as coisas acontecerem, vai dando um resultado tremendo e vai mudando mesmo. A cura, a gente trabalha só explicando. Vamos lá, vamos voltar, Paulo. A gente vem para trabalhar a questão da energia, de realinhar, de elevar a frequência, de mudar o spin, de mudar a frequência da energia da pessoa, e a gente acaba vendo todos os aspectos, vida pessoal, afetiva, social, aquelas que eu falo sempre, para trazer para a pessoa a ideia da prosperidade. O fim último é a prosperidade, explicando para quem não sabe isso. O nosso objetivo fim é a prosperidade. E a cura, ela está ligada à prosperidade, porque não tem como você ser doente e ter prosperidade, ou você ter prosperidade e ser doente. E as coisas vêm tudo ao mesmo tempo, né? Porque o pessoal muda de vida, muda de trabalho, muda de um monte de coisas. E também a questão física ajuda bastante quando tem, né, Solange? Sim, sim. E daí a gente vê também as questões afetivas, emocionais, que interferem muito na vida do cliente. Então, às vezes, ele se limita, muitas vezes, por situações, por sofrimentos que ele traz consigo, e às vezes ele até fica cultuando isso. Então, a partir do momento que ele toma ciência que ele pode se liberar de muitos karmas, muitas dores, ele começa a ver as coisas de uma forma diferente e ele pode ter o comportamento diferente, porque nós temos que ter uma ação também, né? A terapia vai fazer o seu papel, vai fazer a sua parte, mas o cliente, partindo do momento que ele se dispõe a mudar, a buscar a sua cura, ele tem um grande sucesso nesse sentido. E aí ele percebe que muitas situações emocionais que ele traz, ele pode ressignificar isso, harmonizar e viver muito melhor, de uma forma mais leve, mais próspera, né? Se você automaticamente vai tirando o medo da pessoa, vai vindo todo o resto, né? Porque o medo aprisiona demais, 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 demais. Então, olhar para o medo que as pessoas têm, e muitas vezes possivelmente eu vou ser taxado e não ligo para isso, mas as religiões, as instituições, as, os grandes grupos, digamos assim, sempre trabalham com a ideia do medo, né? De, se você fizer assim, você não vai receber a vida eterna, ou se você vai agir assim, você vai estar fora do grupo. E isso é muito complicado, né? Porque a questão da rejeição é muito grande. Nós viemos de dois grupos sociais muito fortes. E isso para você, para Solange, para o pessoal de Palotina que trabalha com constelação, que é muito forte a constelação aí, eu acho maravilhosa. Nós temos dois grupos bem distintos. Um que veio para cá com vergonha, porque abandonou família, porque abandonou lar, porque queria mudar de vida, que são os europeus, e aqueles que vieram para cá obrigados pela escravidão e tudo mais. Miscigenou isso, o que surge, o que nasce? E é esse pessoal que a gente trabalha na constelação, que a gente trabalha no Sintonia, e a gente tem que começar a libertar eles desses medos e desses ranços, desses julgamentos que essa galera tem, né, Solange? Exatamente, porque traz
essa herança familiar. Então, o sistema familiar, ele está impregnado na gente. Quantas gerações que se passaram com essas questões? E a gente traz isso. E a constelação vem no sentido de harmonizar, de trazer uma nova compreensão e ressignificar tudo isso. E aí a gente pode, com a terapia do Sintonia também, que visa essa questão do bem-estar, de ressignificar tudo isso, de ter uma visão diferente, um comportamento diferente, né, para se livrar dessas questões. Essa questão do medo, que traz assim muita insegurança, a gente vê muitas vezes esse medo, essa insegurança, não é especificamente da pessoa, mas ela já tem isso no sistema familiar dela. E as crenças também, crenças muito fortes, muito carregadas. E essas crenças, muitas vezes, se a gente trabalha com o sistema familiar da pessoa, a gente vê que vem de muitas gerações atrás. Então, sintonia, junto com a constelação, consegue harmonizar e ressignificar tudo isso. Só um pouquinho aqui. Eu estou com o computador aqui, a Ana me manda as coisas que eu respondo aqui, tá? É, o que é interessante disso, pessoal, de novo, assim, ó, tem um aviãozinho aí, clica ali, compartilha a live com todo mundo, que é interessante. Mande perguntas, tá? A Ana falou para mim que quase não estão mandando perguntas, a Fátima Balan comentou que o medo aprisiona, verdade. O Sintonia trabalha a pessoa como um todo. A Cris Elger é libertador, realmente a Cris participou do último curso do Sintonia Online. E eu fiquei surpreso quando me sugeriram trabalhar com Sintonia Online. Eu achei que ia ser muito complicado, porque uma que eu sou muito espontâneo para falar, e aí eu vou jogando um monte de coisa. Eu achei que não iria atingir, mas atingiu demais, guria. Demais mesmo. Fiquei muito surpreso com o resultado do Sintonia Online. Tu fez atendimento online nesse período? Eu faço. Lembra que quando você vinha no espaço da Solange, eu já comentava contigo, né? Então, eu faço, as pessoas procuram e algumas reforçam, e daí facilita também, né? Então, tem um resultado muito bom também, como se fosse presencial. Alguns procuram vir presencial e depois, no segundo, no terceiro atendimento, optam por fazer à distância, né? Mas também, sem prejuízo nenhum, os resultados muito bons. A gente tem contato direto com o cliente, porque ele entra em contato, surge alguma dúvida, mas agora, olha, hoje estou me sentindo. Então, a gente vai passando as orientações, então, é um trabalho muito bacana também. E eu acredito que o curso, eu assisti a live da outra vez, ouvindo as terapeutas falando, e gostaram muito. Então, é um formato diferente e está aí, né? O mundo está mudando e a gente vai mudando junto com ele. Guria, é aprender, né? A Patrícia da Clínica Raça. Juliana manda beijos, Patrícia. Falando que são duas pessoas que ela admira bastante, você e eu. Maravilhosa, Patrícia. Eu realmente, porque o Sintonia ele trabalha com a questão do atendimento à distância. Mas eu não achava que o curso daria o resultado que deu, assim, eu achei muito legal. Eu só fui em janeiro aí em Palotina, se eu não estou enganado. Tu foi bater voo solo agora? Tu deixou o espaço? Sim, então, aí eu fiquei no Espaço Integrado Reviver até o final do ano, junto com a equipe da Solange Rossato, que eu agradeço de coração, e no começo do ano, então, 2020, eu vim para minha sala com atendimento, aí a Pietra se formou também como nutricionista. Lindíssima! Isso, ela veio atender também, então organizamos o nosso espaço, e aí a gente está atendendo aqui. Fica na Rua Bento Gonçalves, 554. Já fica a dica aí. Essa é a dica, se precisarem, está à disposição. Eu lembro que assim, as partilhas lá no espaço eram bem bacanas, né, Solange?
Sim, esse contato é muito bacana, porque, Paulo, às vezes uma dúvida, uma situação que surge no teu atendimento, com o teu cliente ou com você mesmo, então o fato de você trocar ideias e a questão do movimento de buscar informação, trocar ideias, trocar experiências, isso ajuda bastante, como na prática que você fazia, que faz no curso, né? Então a gente tem a prática com o nosso grupo e daí você traz a experiência, alguém de fora, para a gente atender, fazer esse atendimento, percepções todas. Então, essa questão, essas atividades práticas que realmente fazem a diferença, porque é na hora de você praticar, você atender, que vão surgir as questões, né? E é aí que faz a diferença, então, elas, na vida de um terapeuta e de qualquer. A Kelly está perguntando aqui, a Kelly também é fantástica. Qual a percepção do sintonia para nós? Eu não entendi, Kelly, para você terapeuta, nesse momento, complementa para mim a pergunta, tá? Para eu poder responder. E Solange, como que você está vendo? Acho que travou a Solange para mim. Travou, não travou? Travou, destravou. Estava travada você. Travou o seu vídeo. Solange, como que você vê esses Ah, esses movimentos? Travou de novo. travou. Mas você está me ouvindo? Ouvindo tá, só travou. Tá. Como que você vê esses movimentos dessa nova sociedade de informação, daquilo que a gente falava no curso em relação às crianças, né? Eu quero aprofundar isso a semana que vem melhor. Mas, assim, até a década de 70, 80, a paz tinha muitas crianças com síndrome de Down. As crianças com síndrome de Down ainda existem, mas diminuiu. Aí começaram a ver as crianças com autismo e com outras síndromes mais. A questão das altas tecnologias, a mudança de pensamento da sociedade, os pequenos grupos tomando força, tomando coragem, que já não são tão pequenos grupos, né? Sim. Como que tu vê isso e como que tu consegue trabalhar isso dentro de uma sociedade tradicional como Palotina? Ou você não leva em consideração isso e trata a pessoa sem nada disso? Não, o objetivo do meu trabalho, Paulo, é ter essa entrevista com o cliente e ver a questão que ele traz, independente de segmento religioso, cultura, sociedade. Então, é o cliente naquele momento que entende que ele traz todo esse aparato social, familiar, tudo bem, mas a gente trabalha o cliente em si. E em relação às crianças, a gente vê as crianças e os adolescentes um pouco acelerados. Então, fazendo muitas coisas, um pouco de muito. Então, assim, ele não se prende a alguma atividade especificamente. Então, ele vive na tecnologia, mas, ao mesmo tempo, ele conhece pouco, ele sabe pouco, ele brinca pouco. Então, nas escolas, a gente percebe também que as queixas muito grandes, exatamente isso. Ele parece que ele não presta atenção, ele não estuda muito e ele acaba fazendo muitas coisas de uma forma assim muito superficial. E aí a gente percebe assim, onde está faltando, o que está faltando, como trabalhar isso. Então, nas crianças e adolescentes, a gente procura primeiro elevar a frequência e também trabalhar a questão energética. Como que está a energia da criança que passa horas e horas diante do aparato tecnológico, né? E a família como fica. Então, a gente tem a sorte dos clientes que vêm, as mães, os pais, virem também para a gente conversar, trocar ideia e também passar algumas orientações para a família, porque é o comportamento diário que vai fazer a diferença no tratamento dos menores, né? Porque assim, eles estão nascendo muito mais acelerados que a gente, né? Sim, Essa pergunta eu fiz para a Solange, ela é meio capciosa, porque no começo nem se apresentamos, né? Eu comecei a falar de mim, comecei a falar de ti, e foi. A Solange, ela foi professora durante algum tempo,
sim, deixou de ser professora e agora ela está terapeuta. Então, isso sim, eu acho muito legal, porque assim, rompe com um ciclo e começa um outro ciclo. Rompe um e ciclo e começa um outro ciclo. Então, eu acho isso tudo muito legal e tu deixa muito claro isso, né? A partir de agora, não sou mais professora, não se dirija mais a mim como professora, eu já fui um dia. Respeito esse tempo, mas agora é novidade. Isso é muito louco, isso é muito legal, gata. sim. E a gente vê, Paulo, que o que a gente experienciava nas escolas, a gente vê agora no consultório. Que as queixas, muitas vezes, são as mesmas ou são muito parecidas. Então, assim, a partir do que a gente busca o tratamento e o bem-estar do outro, é onde faz a diferença no nosso trabalho, Paulo. E quando a gente vê os resultados, eu acho que é aí que a gente se realiza. Nossa, eu sou extremamente realizado com isso, Solane. Você não tem noção, assim, de repente você pegar uma situação complicada, até assim, pelo momento que a gente está vivendo, nós que somos sintonizadores, a gente faz uma meditação todo domingo à noite. Sim, E essa meditação, ela mexe com a nossa energia. E a gente, nas últimas semanas, a gente está fazendo algumas meditações que têm mexido muito. Então, nós estamos passando por alguns momentos, assim, tanto sociais como energéticos, e tem alterado bastante isso, né, no sentido de a gente entender as energias, olhar para as nossas energias e aplicar a energia. E aí, quando você pega um problema, uma situação de um cliente, que você se sente muito, você já está lesado energeticamente por causa de tudo que está acontecendo. E aí você começa a se dedicar a lapidar aquele problema e dissolve ele, e o cliente fala, meu Deus, deu certo. Dá sim, uma satisfação muito grande, né? sim, com certeza. E antes eu falei da questão da meditação, das nossas aulas também, enquanto curso, e a meditação do domingo, para a gente, tem uma diferença muito grande, Paulo, porque é como você fala, só o fato de você parar, você tomar ciência do que está acontecendo, você mentalizar, você entrar numa frequência diferente, as coisas vão mudando e traz para a gente uma energia muito diferente. E a partir do momento que eu comecei a fazer as meditações sentadas, sentada, foi uma diferença muito grande. Antes, lembra, eu comentava contigo, nossa, eu sentia isso, eu dormi, apaguei. E depois que eu comecei a fazer a meditação sentada, gente, foi uma diferença muito grande. Então, parece que aquilo flui de uma forma tão grande e aqui parece que amplia assim que é muito As meditações, eu até estou fazendo uma aula, eu vou partilhar com vocês, que eu estou gravando todo o Sintonia para ele virar um Sintonia online. Eu estava falando das meditações, eu não tinha prestado atenção, eu comecei a prestar atenção esse ano. Tem três fases muito distintas e muito bem marcadas das meditações que foram passadas para a gente meditar. Então, agora a gente está num outro momento que as meditações vão mexer muito mais com a nossa energia. assim. A E Kelly mandou o complemento aqui. Nosso planeta e o momento atual. Paulo, qual a percepção de sintonia para nós, nosso planeta e o momento atual? E quais movimentos podemos fazer com sintonia em relação a nós e até mesmo como agir? Isso. Pergunta reformulada. Meu ponto de vista, eu quero o seu também. Tá? Ou você quer dar o seu primeiro? não, pode falar. Para nós, eu vejo que nós temos, eu parto daquele princípio que eu ensino sempre, que máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Primeiro em quem? Primeiro em você. Depois na criança, até o avião ele mostra a criança do lado. Então, se a gente não tiver bem, se a gente não tiver estruturado, Kelly, a gente não consegue dar suporte para o outro. Então, está acontecendo algumas mudanças energéticas. No curso de sintonia, eu falo que de agosto até fevereiro é muito complicado esse período para quem trabalha com terapias.
Porque acontece muito suicídio, acontece muita morte coletiva, e meio que já está começando esse processo agora que a gente está verificando. Então, o que dá para a gente fazer? Dentro da técnica, é encaminhar as almas que forem morrendo, que forem desencarnando para não ficar aqui. Porque ficar aqui no nosso planeta, essas almas, elas vão pesar e a gente não consegue fazer o processo de ascensão planetária. Então, o que dá para a gente fazer por nós é a gente se cuidar, manter a nossa energia protegida, elevada, e a partir daí a gente encaminhar com sintonia 1 e sintonia 2 as almas que estão perdidas por aí, que muitas vezes nem sabem que morreu, né? Uhum. E isso a gente trabalha muito, né, Paulo? No Sintonia 2 e também no último módulo. Você faz uma abordagem intensa nisso e a gente tem uma visão bem diferente do que a gente trazia, né, conforme a nossa educação, a nossa formação. E hoje a gente vê assim, Paulo, se a gente trabalhar bem a nossa energia, a nossa elevação, então a gente, como você falou, nós estaremos bem, nós estaremos felizes, prósperos, e a liberdade que a gente tem de trabalhar conosco e com o outro é muito maior. Então, só o fato de nós estarmos bem, como você disse, quanto melhor você estiver, melhor você vai conseguir fazer o seu trabalho. Porque se a tua energia já não está muito bem equilibrada, como você vai trabalhar a energia do outro, né? Sim. E quando fez aquele trabalho na meditação, Paulo, de trabalhar a questão da energia e levar a energia para a Terra, e que essa energia positiva se dissipa, então esse é um trabalho, eu acho, assim, fantástico. Eu acho que isso que faz a diferença. E aí que nós entramos com o nosso papel. Nossa, eu acho legal tu falar isso, Solange, porque poucas pessoas têm essa percepção do que é feito em termos de planeta nas meditações de domingo, né? E o trabalho, o resultado disso é maravilhoso mesmo. Isso. Mas Deixa eu pegar uma pergunta. Oi? eu acredito, Paulo, que cada vez mais as pessoas vão tomando consciência e vão fazendo esse trabalho. E as coisas, aos poucos, vão mudar. E logo, logo, nós teremos uma sociedade diferente nesse sentido. E uma coisa que as pessoas não caíram em conta ainda é que não adianta eu puxar a sardinha para o meu lado. Porque Isso, existe uma energia, um campo energético chamado campo morfogenético, que ele trabalha todas as pessoas ao mesmo tempo. Então, o processo de elevação, ele pode ser individual, mas não tem como eu me elevar se o planeta não se elevar. É a mesma isso, coisa, eu vou me elevar e vou para onde? Se está sim, todo mundo aqui ainda, automaticamente a gente vai voltar, porque nós somos uma raça, desculpa, nós não somos raça que a gente não é cachorro. Nós somos uma humanidade, e essa humanidade ela é unida por um Criador e por uma intenção. Então, se todo mundo que veio não cumprir esse objetivo, a gente não vai para lugar nenhum, né? isso. Continua como está, né? Mas eu, Continua como está. mas eu acredito, Paulo, que isso vai mudar. E daqui para frente vai mudar num ritmo mais rápido. E assim, ó, pegando ainda a pergunta da Kelly, eu acho que o próprio corona, a própria sociedade está fazendo isso, Kelly. Eu acho que todo o trabalho planetário que a gente vem fazendo, quando a gente fala de justiça, por exemplo, que foi uma das últimas meditações, vamos acoplar a energia, fazer uma egrégora de justiça, disseminar, envolver o nosso planeta para que chegue a todas as pessoas. Tá. Automaticamente, aquelas pessoas que se sentiam oprimidas, por gordofóbicos, as mulheres que eram oprimidas, os negros, os homossexuais, os anões se juntando, eu estou achando maravilhoso isso. Estão criando voz, estão criando grupos, estão criando sindicatos, estão criando egrégoras para fazer a voz ser ouvida. Então, a justiça que eles
sempre quiseram, estão começando a conquistar. Então, eu estou vendo as coisas acontecerem. Então, o Sintonia, se a gente está ligado com a energia do Sintonia, com a nossa energia, com a energia do planeta, a gente consegue ver as coisas acontecendo numa proporção muito rápida, muito grande nos últimos anos. Então, é nesse sentido que eu vejo tudo que a gente vem trabalhando com sintonia, ele está dando resultado, ele está sendo uma semente numa terra muito fértil, que é o nosso planeta, né? A nossa humanidade e tudo mais, né? Sim, com certeza. E isso faz a diferença, né? É. E a gente vai trabalhando, fazendo um trabalho de formiguinha de um a um, né? Enquanto terapeuta, né? Mas olha, Paulo, Sintonia começou quando? 2016? Não antes, Com a 2012, formação? 2013. Ah, tá. Mas na nossa região aqui também? Quando a Solange se animou de levar o Sintonia aí. Eu acho que faz 2016, eu não tenho bem certeza. Solange, se estiver aí, me fala que ano que foi, tá? Mas eu acho que Que foi 2016. 16, é. Eu fiz o primeiro módulo em 2017. E de 2017 para cá, a gente já vê uma mudança significativa, né? Então, Sim, imagina daqui para frente quanto não vai mudar o ritmo. sim, então vai aumentar mais. E as meditações estão vindo nesse sentido de preparar a gente para as coisas que vão vir ainda, que são coisas muito grandes. A Patrícia mandou uma pergunta. Para quem está afastada das meditações, é possível reiniciar e entrar nessa nova energia? É só fazer meditação, Patrícia. Domingo estamos aí, Hum, estamos juntos, parceiraço, contamos com você. A Daniele, nem somos mais que os cachorros, só mais velhos. A Dani também, eu chamei ela semana passada, ela me refugou. Eu sofro com vocês. Só a gente Vocês está também, né? terminando. Olha, eu nem falei palavrão hoje, tá vendo? Eu nem falei nada, tá vendo? Eu mantive a classe, eu mantive o garbo, mantive a elegância. Tá vendo? Eu sei receber né, as visitas. Viu? Ai, gente. Só a gente está terminando. A gente vai fazer agora o sorteio da Sim. vaga do Sintonia. É, diga, despeça-se por gentileza. Então, gratidão, Paulo, por você me conversar um pouquinho. Amo muito o Sintonia, associo Sintonia com outras técnicas terapêuticas que eu trabalho e eu estou à disposição. Para quem achar que eu posso ajudar, eu estou aqui à disposição. Gratidão a todos, um Obrigado. beijão. Muito obrigado pela generosidade, pela disponibilidade, por já na hora já mandar mensagem pelo WhatsApp e a gente começar a conversar. Obrigado mesmo. Palotina para mim é sempre maravilhosa, não tem como falar ou esse ou aquele, é todo mundo, cada um tem uma energia única e diferente. Bons voos Sim, agora, em voo solo. Abra tuas asas e vá longe, vá buscando sem limites, porque a gente não tem limite, não. e faça as coisas acontecerem. Eu acredito que cada um de nós é capaz de mudar o mundo, que é a Sim, teoria do caos, e eu acho que você já vem fazendo muito por isso desde esses 4 anos aí. E eu sou muito grato por você partilhar os teus casos, partilhar os teus não os clientes, mas os casos do cliente, sim. para que eu também cresça com as diferenças que tem vindo para você. Gata, muito obrigado. Fique bem. Gratidão. Dá um beijo no Rurik, na. Pietra, Ai, deu na branco. Pietra. Na Pietra. Na, E eu espero que passe isso tudo logo para eu voltar para Palotina para ver todo mundo, até o pessoal que entrou aí hoje. Fazia tempo que eu não vi o pessoal em massa de Palotina. Já a hora que já entrou todo mundo aí, para eu dar um beijo em todo mundo, abraçar e viver. Gata, e obrigado. venha, obrigada eu. Venha logo para Fique cá. bem. Tchau, tchau. Tá bom. Tchau, tchau.
Vamos fazer agora o sorteio da vaga. Ana, por favor, venha. Pessoal, vai dar uma zonzeira aqui que eu vou tirar o celular, porque eu sempre faço, mostrando para vocês quem ganha, tá? Deixa eu tirar aqui. Pronto. Esta é a Ana Paula. Deixa eu virar aqui a câmera para a gente ver quem vai ser sorteado. Eita, não quer ir. Tá gerando. Aqui, travou aqui. Primeira vez da Ana. Travou. Foi pra cima. Aí. Aqui. Uhum. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. A minha mãe. Gente, fiasquice. A mãe da Ana Paula foi sorteada. Vamos fazer o seguinte, quarta-feira que vem... Não, vamos sortear mais uma pessoa para o pessoal achar que não é fiasco. Vamos lá, sorteia outro. Ah, meu pai! Gente, isso não é chuncho. Outro dia eu estava fazendo a live com a Dete de LEM, e a hora que eu fui fazer o sorteio, a Dete ganhou. Então, são pessoas que estão o tempo inteiro no processo e acabam conseguindo. Então, e o duro é que ela falou que ia... A mãe falou. Vamos lá. Comentou uma pessoa só. Eram 3 no comentário. Veja... Ele mandou uma pessoa só? Uhum. No comentário com uma pessoa só, era pra marcar 3. A pessoa que foi sorteada, ela não cumpriu os requisitos. A Ana já está falando aqui que o próprio programa avisa. Nós vamos sortear de novo, então. Gente, gosto, hein? Tá legal, hein? Vamos lá, sortear mais uma pessoa, então, que a anterior não cumpriu os requisitos básicos. Vamos lá, de novo. Pessoal, a ideia... A ideia não é... Vamos lá. Já falo. Minha mãe de novo. Ela comentou um monte de vezes. Não, então de novo. A mãe dela passou o dia comentando, gente. A mãe dela quer o curso, com certeza. Vamos lá, mais uma vez. Pessoal, a ideia... foi a mãe dela, vamos sortear de novo. Porque é interessante que pessoas diferentes conheçam a sintonia. A mãe da Ana Paula, ela está em volta a viver a nossa história, por isso que ela quer muito fazer o curso. Pode se preparar aí, você me chama. Então, a mãe dela quer muito fazer o curso, pelo que a Ana Paula fala, pela história do Sintonia. Então, vamos lá. A Nath. A Nath, de novo. Nath, você ganhou de novo. A Nath ganhou o sorteio anterior, ela fez o curso. Veja se você quer fazer ou se você quer dar o curso para alguém. Tá? Veja as possibilidades, veja o que você acha interessante e, de repente, ofereça o curso para alguém ou faça novamente. Tá? Seja bem-vinda novamente. Então, pessoal, a ideia é que mais pessoas conheçam Sintonia. Então, tem várias pessoas que estão com dificuldade de pagamento, então, nós estamos sempre dando um jeito para que as pessoas façam o curso, para que o curso dê resultado e mude a vida das pessoas, e que essas pessoas que vieram fazer o curso também mude a vida das outras pessoas. Tá? Então, essa é a ideia do Sintonia Quântica. Gente, obrigado por participar hoje, obrigado por ouvir, obrigado por estar com a gente até agora,
E na quarta-feira que vem a gente fala de novo de sintonia, tá bom? Um abraço, fiquem bem. Tchau, tchau.